o tema de hoje realmente que eu escolhi é bem interessante, de muita, né, importância e também de muita curiosidade das mulheres, né, e dos casais, por assim dizer. Então, métodos anticoncepcionais ou métodos contraceptivos, né, que significa a mesma coisa. O que são métodos são esses? O que seria métodos anticoncepcionais? Quando a gente fala nisso, nós nos reportamos em geral, só pensamos imediatamente em quê? Na pílula, né? Que é a mais conhecida, a mais usada, a mais comum. Mas são meios usados para se evitar ou prevenir a gravidez, né? Não planejada, logicamente. Se você não está querendo, o casal ainda não está querendo ter filhos, eles fazem esse planejamento. Por isso que a gente fala, planeja para entender melhor que são métodos anticoncepcionais. O anti está dizendo que está, né, contraceptivo, porque está evitando essa gravidez naquele momento não desejável, tá certo? Então, nós temos diversos tipos, né, de métodos, desde os naturais ou comportamentais, até mesmo os mais modernos, dos quais dispomos hoje. E, como você falou muito bem aí, planejamento para que a gente, se tem esses métodos, nós, então, vamos fazer, esse casal precisa fazer um planejamento familiar, que é o ideal. O planejamento familiar seria o quê? Seria uma atividade de saúde em que o principal objetivo é orientar os casais para que eles possam, de forma livre, consciente e responsavelmente, decidir, né, o número de filhos e quando eles gostariam, né, de ter esses filhos, no momento oportuno para eles constituir a sua prole, tá certo? Então, aí é o planejamento. Planejamento familiar, então, é planejar quando vai dar certo para eles, né, começar a ter seus filhos. Inclusive, hoje faz parte, né, da ação, né, do SUS também, né, das políticas públicas de saúde. Infelizmente, não funciona assim 100%, mas nós sabemos que em todos os postos do Brasil, as mulheres podem ter acesso a um tipo de pílula ou dois, e também o preservativo para os homens, no caso. Então, o que são métodos? Temos inúmeros métodos. Por isso que até alguém diz assim, poxa, a gente vai dizer dessa forma, eu como método posso dizer, só engravida quem quer. Eu não posso usar essa expressão jamais. Mas até, devido aos métodos que nós temos assim, à disposição, né, para escolher mesmo, realmente, se a pessoa se planeja direitinho, procura a orientação, o médico ideal é o ginecologista, mas na falta do ginecologista tem a equipe, né, que nos ajuda, que colabora, que é com a enfermeira, também um assistente social, a psicóloga, no posto de saúde, que essa equipe se chama multidisciplinar. Ela também, a enfermeira, ela orienta, né? Numa dúvida maior, procura o ginecologista. Então, vamos desde os métodos naturais, que são também chamados de comportamentais, até os métodos, como eu falei, hoje, né, atualmente, nós temos métodos ultramodernos, né, que realmente está aí favorecendo esse planejamento familiar. Quais são os métodos naturais, mas muito conhecidos, né? Então, desde os tempos antigos e primórdios, se preocupava já com essa questão da prole, né, da natalidade, o nascimento você dar continuidade, né, digamos assim, a seu fator hereditário, da continuidade aos nascimentos, né, de uma época para outra. Mas veja bem, antigamente não tínhamos o que nós temos hoje, mas pelo menos os métodos naturais que se procurava usar, então, a abstinência sexual no período fértil, isso não é muito agradável. Por quê? Porque a mulher vai evitar, junto com o seu marido, seu esposo, seu parceiro, ter a relação sexual no momento até que se pode se tornar mais prazeroso, que no momento fértil é quando a mulher melhora a vontade, a libido, que é a vontade de fazer sexo. Mas se usou muito isso e que para isso também ser feito com, né, digamos, tem falhas, porque você sabe, esses métodos naturais ou comportamentais, como também o coito interrompido, a amamentação exclusiva, porque se a mulher já tem um filho, ela está amamentando, ela pode amamentando somente isso, né? Fazer a amamentação exclusiva ajuda, mas também não é 100% seguro. E aí eu queria dizer o seguinte, em relação ao período fértil, que tem um método de Billings, que é chamado muito, esse método de Billings, esse nome foi a pessoa que criou esse método para orientar. Quando a mulher percebia que estava ovulando, com aquele mucozinho que parece uma gelatina, ela tem que se conhecer muito bem. E naquele meio do ciclo, ela evitar ter relação. Olha que coisa mais chata, ruim, né?
ela para não engravidar. Esse é o período fértil, mas justamente a mulher tem que se conhecer muito bem. Outros métodos assim naturais seriam as duchas vaginais, até colocavam, ainda colocam alguns espermicidas, né, para, digamos, destruir ou inativar o espermatozoide, tá certo? E tem outros métodos também, os métodos de barreiras, os métodos de barreiras mais conhecidos, quer dizer, vai barrar, vai evitar mesmo. O principal, mais conhecido, é o preservativo masculino, e também existe o preservativo feminino. O preservativo masculino, ele foi, né, desde 1930 que ele foi criado, ele foi feito, né, a partir daí, porque foi a época da descoberta da borracha, né, que ele é de látex, né? E aí também existe um outro tipo de método que é muito, as mulheres não aderem muito, que é até mais complicado de se usar, tem que medir a vagina, tem que medir lá dentro da mulher, né, o canal vaginal mesmo, que é o diafragma. É bem interessante. Ele é de borracha também, é um anel grande que se coloca lá dentro da vagina. E o preservativo feminino, a gente viu que no nosso meio ele não foi muito bem aceito, porque há uma certa dificuldade que elas acham de colocar. Ele tem 2 anéis, um que fica lá dentro e o outro que fica exposto, e deve ser colocado no mínimo 5 até 8 horas antes do coito, né, antes da relação. E também o preço. E também outro inconveniente, digamos assim, a dificuldade de se encontrar também gratuitamente. Talvez se tivesse mais gratuitamente, como a camisinha, né, do homem, né, a camisinha mesmo conhecida, talvez a mulher fosse se acostumando, mas não houve uma adesão muito boa não, tá certo? Aí outros métodos também que nós vamos ter, o DIU que significa dispositivo intrauterino. Hoje nós temos temos vários tipos de DIU, mas os mais usados são o DIU de cobre, que a gente coloca lá dentro da cavidade uterina. O DIU também já é bastante antigo. E esse DIU, ele vai impedir que o espermatozoide passe lá, até porque tem uma forma de cobre, porque ele também tem umas pontinhas lá, uns elementos com cobre que ele também ajuda a justamente inativar o espermatozoide, Marcos. E aí é um método muito interessante, muito bom, seguro também. Nenhum método é 100%, eu vou já falar sobre isso, né? Até a pílula, que é considerada a mais eficaz e a mais segura, ela chega a 99%. Né? Nada é 100%, desde que ela seja bem usada corretamente. E assim, tem outro DIU também que está sendo usado bastante agora. O inconveniente é o valor, mas eu quero até dar um recado aqui para nossas mulheres, as pacientes em geral, que os convênios, os planos de saúde passaram a pagar, né, o DIU. Isso antes não existia. Até mesmo laqueadura. Isso foi muito bom de uns anos para cá. Existe um DIU, então, como eu ia falar, devido ao valor dele, em torno de R$ 700, é mais caro do que o outro, o de cobre, que é o SIU. Esse nome é SIU, significa Sistema Intrauterino. Esse DIU é diferente do outro porque ele contém hormônio que vai sendo liberado gradativamente ou aos poucos, né, e a mulher pode chegar a ficar sem menstruar. Mas é fantástico esse DIU também, para mulheres, por exemplo, que tem muita dor, que quer também ficar um tempo sem menstruar, isso melhora também. É muito comum se usar no período do climatério, que é a pré-menopausa, certo? Então, é um DIU bastante utilizado já no Brasil. Mas a gente percebe aqui, pelo menos na nossa região Nordeste, há uma certa resistência a querer usar o DIU. Nós não temos muitas mulheres com essa aceitação. Quando você chegou aqui no estúdio, você disse esse tema vai causar muitas perguntas, e já temos muitas perguntas aqui. Com certeza. Tem um ouvinte que ela não se identifica, né, mas diz o seguinte: doutora Maria dos Remédios, eu sou sua paciente, né? Queria tirar uma dúvida. Se eu não der a pausa dos 7 dias no anticoncepcional, minha menstruação não vem? Tenho microcistos e sinto dores. Já fiz tratamento e ainda continuo sentindo dores com corrimento. Às vezes nem sinto vontade de fazer relações, por exemplo. Ela quer saber o que, se não Ela quer saber se ela der essa pausa, se não der a pausa dos 7 dias do anticoncepcional, a menstruação vem? Em geral, se ela vai continuar, bom dia, né? Se vai continuar tomando sem dar a pausa, a menstruação não deve vir. Porque se ela está tomando o que a gente chama sem parar, continuamente, e aí, se quiser passar um tempo sem menstruar, isso é até uma forma de tratamento, porque se a mulher não menstrua, se ela tem sempre cólicas menstruais, dismenorreia, que é cólica, cansaço nas pernas, né? Indisposição, a gente faz até tratamentos, Marcos, com as pílulas anticoncepcionais para justamente aliviar todos esses sintomas que a mulher sente no período menstrual ou pré-menstrual.
mas não tem problema. Agora, o corrimento tem que verificar, porque o corrimento a gente não pode dizer que é da pílula. E essa pílula, que para microcistos mais usados, nós temos a ciproterona, é uma progesterona, que é um dos tipos de hormônio, que se coloca dentro dessa, né, no componente dessa pílula, que é, pronto, vou dar um nome que é muito conhecido, o pessoal já chega e compra, Selene, Diane 35, mas se as coisas não estão caminhando como esperado, então tem que nos procurar o médico da sua confiança para dar verificar o que está acontecendo, né? Não pode ficar lá tomando remédio o tempo todo, pelo menos a cada 6 meses ouvir, né, e procurar esse acompanhamento, a avaliação médica. Só que ela reclama que faz o tratamento, usa selênio e as dores continuam. As dores? Tem que ver, fazer uma ultrassonografia transvaginal, como eu falei há pouco, avaliar o que está acontecendo, porque o selênio ou qualquer outra pílula, ele não é um analgésico, ele pode melhorar esse período de dor, período da cólica menstrual, associado também a outro tipo de tratamento. Mas se está persistindo a dor, então tem que verificar, porque essa dor pélvica, a mulher tem muita dor na região aqui que elas chamam da barriga, ou baixo ventre, e verificar, não necessariamente porque tomar pílula, mas melhora muito. Em geral, nós temos conhecimento disso, nós temos estudos mostrando essa vantagem da pílula também. Outra pergunta, a nossa ouvinte relata que toma pílula há 8 anos, já está até abusada. Ela quer saber se pode tomar injetável. Aí sim, pode ser. Fazer tem que a se troca, enquadrar no perfil dela, né? A idade também, porque quando nós prescrevemos, né, um anticoncepcional ou então um método contraceptivo, que são muitos, né, que eu vou falar também já dos injetáveis, nós temos mais de um tipo, tem que verificar se você tem perfil para tomar também o injetável. É muito usado, a gente usa bastante até nas adolescentes, devido a elas costumarem esquecer bastante, né, tomar a pílula. Isso é complicado, porque vai menstruar antes ou pode correr o risco de engravidar, mas dependendo do seu perfil, digamos, que o médico quem vai avaliar, pode-se tentar, então, o injetável, que existe o mensal, já que ela perguntou, a gente vai aproveitar para falar dos injetáveis, que tem aquele mensal, que você toma a cada 30 dias, ou no 8º dia, dependendo do injetável, e tem o trimestral, que vai tomar a cada 3 meses, e esse trimestral, a tendência é para a mulher ficar sem menstruar. Pronto, esses trimestrais a gente trata até cistos de ovário. Quando a gente trata com pílulas que são sem parar, que nós chamamos, ou continuamente até para tratar de cistos de ovário. Então, a pílula hoje, ela apesar de ser usada com o objetivo principal, é a anticoncepção, a prevenção, evitar a gravidez, mas também é utilizada para inúmeras outras finalidades. Outra pergunta, ainda não tenho filhos, mas tomo pílula há 10 anos. Posso implantar um DIU? Implantar não, vai usar o DIU, né? Existe um implante também de hormonal que faz, que é o Implanon, o nome que coloca no braço, é um bastãozinho de borracha com hormônio dentro, é muito moderno também. Mas você pode sim avaliar, nunca engravidou, ela disse, né? Nunca engravidou. Eu, particularmente, não tenho experiência, nem aconselho muito quem nunca teve uma gravidez colocar o DIU. Mas isso em vários serviços por aí no Brasil, inclusive colocam até em adolescentes, mas tem que avaliar o seu caso, fazer os exames prévios, transvaginal, um preventivo, para poder verificar se você é uma boa candidata a usar o DIU. Doutora, sou ligada há 16 anos, mas quando não quero menstruar, tomo pílulas. Isso que faço pode prejudicar a minha saúde? Olha, necessariamente não. Se você realmente pode, um período, tomar pílula, não é porque vai prejudicar a sua saúde. Quem toma pílula, gente, está tomando hormônio, tem que também se cuidar direitinho, fazer sempre seu check-up ginecológico e sempre ser acompanhado pelo seu ginecologista. Não tomar e deixar para lá, sempre tem que verificar e sempre também verificar também. Nós chamamos um termo bem interessante que é critérios de elegibilidade. O que é isso? Tem que verificar aquela mulher, a idade dela, se ela tem alguma doença de base, digamos assim, diabetes, hipertensão, se ela é obesa, se ela tem outras doenças que ela anda tratando, tireoide, etc., para saber qual o tipo de pílula mais adequado para ela tomar, ou o método que ela deve usar. Doutora, se a mulher que faz 9 anos que não toma, a mulher faz 9 anos que toma anticoncepcional, ela quer saber se ela parar, ela pode engravidar já no primeiro mês. Aí eu não posso dizer isso, eu não sou... É muito difícil para um médico responder isso para você. O que ocorre? Você pode até engravidar, dependendo da sua fertilidade, mas quando se toma pílula por muito tempo, 5 anos em diante, 10 anos, então você poderá inicialmente a sua fertilidade vai ser retomando aos poucos, né?
Então, eu já tenho muita história para contar, né? Medicina baseada em evidências, eu tive pacientes que socorreu, mas não é tão comum. Você pode esperar um período, né? Até 6 meses, até 1 ano para engravidar. Não é que você vai esperar, mas isso pode ocorrer, porque você estava tomando, a anticoncepção, estava tomando remédio para impedir a ovulação, impedir a produção dos óvulos até para você engravidar. Então, aí, a sua fertilidade não estava existindo, né? Porque estava havendo um impedimento. Aí tem que realmente aguardar, não sei se você vai engravidar com 1 mês, pode até ocorrer, mas não é muito comum isso. A nossa ouvinte pergunta se aqui em Caicó tem cirurgia gratuita para fazer vasectomia e o que precisa para esse atendimento. Olha, infelizmente, eu não sei dar essa resposta, se tem gratuitamente, mas as políticas públicas de saúde, né, nós temos até uma lei do planejamento familiar, mas como nós sabemos, as coisas não funcionam como estão no papel. Eu não sei lhe dizer, eu só sei que tem a vasectomia em Caicó, que tem os médicos urologistas que fazem, mas geralmente é particular, e também a própria laqueadora, e também quando é para existir gratuito, mas teria que ter um médico para fazer a equipe. Existe todo um protocolo, você tem que entrar com um pedido, uma solicitação, o médico quem vai indicar o seu marido, vocês têm que ter a prole constituída, isso 60 dias antes, eu estava até lendo sobre isso ontem. É todo um protocolo para poder conseguir essa vasectomia gratuitamente, vai depender da idade desse homem e outros aspectos que levam-se em consideração. Mas Caicó, sinceramente, eu não sei dizer se faz gratuitamente. Até mesmo a laqueadura de trompa, eu acho meio complicado e difícil, tá, Marcos? A gente poderia, então, antes de responder outras perguntas, dar uma continuidadezinha no que eu queria falar nos outros métodos, né? E também falar da própria pílula, que elas fizeram bastante pergunta, foi bacana, que desde que, que a pílula, ela foi, né, nos anos 60, nós tivemos as primeiras pílulas, né, de 1957 até 1960, e, em geral, elas eram pílulas com altas doses de hormônio, e isso prejudicavam as nossas mulheres, né? Porque com os hormônios mais altos, a dosagem mais alta, né, leva a outros muito mais sintomas, né, e também pode haver efeitos, né, adversos. Então, à medida que é o método mais usado em todo o mundo, porque ele é mais acessível, nós temos pílulas que vão de R$5 também, em termos de valores, até, digamos, R$50, depende da pílula, depende da formulação dela e dos componentes dela, dos hormônios que estão lá, porque são pílulas realmente mais sofisticadas, que têm menos efeitos colaterais para essas mulheres, né? As pílulas, elas são em cartelas, né, gente, que pode ter a partir de 21 comprimidos até 35 comprimidos. Aí, então, na verdade, hoje nós temos pílulas, como eu falei, que custam R$50. Quem puder, né, paga-se, mas tem pílula também que custa muito barato e que ela funciona. Agora, tem que também ver qual é a melhor pílula para cada mulher. Como eu acabei de falar, todo método para ser escolhido, você tem que passar por uma avaliação. Isso é importantíssimo. Não chegar na farmácia, como ocorre comumente, né? Então, não vou. Minha irmã está tomando, minha prima ou minha vizinha, eu vou tomar o mesmo. Não deveria ser assim. Nós sabemos que cada pessoa é uma pessoa, nós sabemos que tem que ser a coisa feita, né, de forma bem conduzida pelo profissional, né, de saúde adequada. Claro, o médico mais apropriado é o ginecologista, como eu falei no início da nossa fala, e que também eu gostaria de lembrar uma coisa super importante, da pílula de emergência. Chamar a atenção da pílula de emergência, que como o nome já diz, minha gente, é para emergência. Quando se tem uma relação, que é o coito, né, a relação sexual desprotegida, quando ocorre um incidente, né, que não se usou a camisinha, ou no momento, esqueceu a sua pílula que você está tomando, vai lançar mão dessa pílula de emergência, que já foi liberada para ser comprada nas farmácias, sem precisar da prescrição médica, mas ela não serve para ser tomada rotineiramente como as outras pílulas, tá certo? Ela tem uma dosagem maior, é feita com quanto mais cedo toma após essa relação desprotegida, até 72 horas, até no máximo por 5 dias que teve a relação. Passou disso, não adianta mais, e depende do período que ela estava do ciclo menstrual para que ela funcione até 90%. Então, em geral, a mulher menstrua, mas não utiliza a pílula de emergência como método anticoncepcional diário, tá certo? Então, não é correto.